Olá, vamos começar a conversar? Logo, logo meu convidado vai chegar e nós teremos a condição de escutar a história do Dr. Jorge Calil, que para mim significa, eu chamo de Jorge Calil, ou chamo de Calil. Porque por trás dessa pessoa que tem uma carreira nacional e internacional muito especial, um ser humano que teve a condição de muito cedo começar a fazer uma carreira. E chegou meu convidado, obrigada. Tudo bom? Bem contigo, Calil, prazer em te Muito ter bom. aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer estar com você. Obrigada. E para quem não sabe, nós tivemos uma conversa, como eu sempre tenho uma conversa, uma pré-live, como eu chamo, com meus convidados, com meus entrevistados. E aí nós tivemos que fazer uma conversa internacional, porque o Calil estava fora, chegou essa semana de uma viagem exaustiva para os Estados Unidos, e o sinal caía, e a gente voltava e retomava a conversa, e foi muito divertido, porque ele me contava tantas coisas sobre ele, que eu não conseguia anotar todas elas. Mas, enfim, aqui nós vamos conversar sobre algumas. Calil, a palavra está contigo. Eu quero te introduzir para as pessoas que não te conhecem, eventualmente. O Calil é gaúcho, saiu daqui, fez a sua formação em medicina aqui na URGS, e em seguida saiu daqui a partir de um momento muito interessante, onde ele recebeu o convite para ir para a França. Pode começar a falar? Posso sim. Em primeiro lugar, boa Então, noite a todos. É um prazer muito grande voltar a Porto Alegre, mesmo que virtual, né? Faz tanto tempo que eu não vou a Porto Alegre. Eu tive que ir agora aos Estados Unidos para resolver algumas questões científicas e fui rapidamente lá e voltei. Foi bastante cansativo, foi muito intenso. E é isso aí, a vida é sempre muito agitada. Mas, então, como é que foi isso aí? Eu estudava medicina, sempre me interessei muito por imunologia, que era que eu atuo, e nós não tivemos imunologia, fizemos um grupo de estudo e etc. E tinha um gaúcho que morava no Rio de Janeiro, chamado Dr. Domingos Clauser, que é o pai da Nadine, que hoje é presidente do Hospital das Clínicas, uhum. e que sabia que eu gostava muito de imunologia, ele me convidou para participar de um curso que era dado pelo Instituto Pasteur. E aí eu fui assistir uma parte do curso, eu me interessei também muito por genética, era um curso de imunogenética. E fui lá, era um curso de pós-graduação, eu era ainda acadêmico de medicina. E aí eu sentei lá no curso e estavam os alunos, que eram pessoas bem mais velhas que eu, mais graduados. E à noite nós fomos tomar a tradicional caipirinha lá no Rio de Janeiro, e os professores, são dois professores, né? Aí um professor disse, os professores disseram assim, a impressão que eu tive é que ninguém entendeu nada. Aí eu disse, eu acho que não entenderam mesmo. Eles disseram, e por que você acha isso? E aí eu disse, olha, eu acho que eles não entenderam nada porque eles não entenderam a genética que vocês estavam explicando. Eles não entenderam, acho que eles não têm alguns rudimentos básicos de genética. E aí, o que a gente faz, o que a gente não faz e tal? Aí eu, muito cara de pau, eu disse, olha, se vocês quiserem, eu sou monitor da genética aqui na URGS há muito tempo, eu posso dar uma aula de genética amanhã para o pessoal, amanhã de manhã, e das bases que eu acho que eles não sabem. Eles, pode? Posso. Aí eles sentaram lá, eu Que peguei... idade tu tinha nessa época? Eu tinha 23 anos. Nossa! Aí, aí eu peguei um 23 ou 22, né? Aí eu peguei um giz, não tinha 23. Eu peguei um giz e comecei a falar sobre os rudimentos, a base genética, para que eles entendessem tudo, né? E foi legal, o pessoal gostou, os alunos gostaram, eles gostaram muito e o curso seguiu. Nós tomamos as caipirinhas. Os dois professores ficaram apaixonados pelo Brasil, absolutamente apaixonados. Um era o Jean-Louis Guéné, que passou muito tempo vindo ao Brasil, ajudando tudo, e depois o Marcos Felusco, que me convidou. Ele chegou na França e disse, olha, você tem que vir trabalhar comigo, eu te prometo aí que você vai ter uma formação científica muito legal. Eu sempre gostei de fazer ciência também, além de Mas imunologia. deixa eu ver se eu entendi. Tu dessa aula, a aula foi base, foi bárbara, foi uma base para eles entenderem o que os franceses estavam tentando ministrar aqui, e aí o E convite veio depois?
Bom, aí eles voltaram para a França e logo depois ele mandou um convite, né? Naquela época não existia internet. Aham. É, não tinha, né? E aí era carta. Eles mandaram uma carta me convidando para eu fazer um doutoramento lá, fazer uma pós-graduação. E, e aí reuni com a Liana, né? Então, a Liana tinha 20 aninhos, e aí eu disse, Liana, o que fazemos? Ela disse, bom, vamos embora. Mas Olha. naquela época a gente não podia pegar mala e ir embora juntos, né? Naquela época tinha que casar. Aí, e aí nós casamos, né? Aham. Casamos e continuamos casados até hoje. Porque é uma coisa rara, porque a gente casa assim de Com atropelo. cer- com certeza. É raro, mas aí a Eliana vem e sempre me ajudando, e sempre me ajudando, eu sempre muito perto, e a gente tem uma convivência muito grande, na medida em que, bom, a gente morou esses 5 anos na França, foi muito legal. Aí depois, bom, aí depois continua e vem para São Paulo. Não sei se você quer explorar um pouquinho a Não, França ou daí vai para São Paulo. deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês então saíram de Porto Alegre. Neste momento, tu estava terminando a faculdade de medicina aqui? Não, eu já tinha terminado a medicina, eu já era residente do Hospital das Clínicas, Porto Ah, Alegre. ok. E Entendi. aí nós rapidamente preparamos todos os documentos, fizemos um casamento com festa e tudo isso lá no Juvenil. Aham. E no dia seguinte, nós fomos para a França, onde eu comecei a trabalhar. Né? Até hoje, a Helena disse que nós não tivemos lua de mel. Eu disse que nós passamos 5 anos de lua de mel em Paris, que é raro. E, e aí, veja, sempre muito. Eu cheguei estrangeiro, brasileiro, né? Pois é. E aí a gente aí chega lá, apesar de eu já ser médico, o pessoal não, quer dizer, não acredita muito. Eu fiz um curso sensacional do Instituto Pasteur, em que eu fiz bons amigos que perduram até hoje. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar no serviço do professor Docena, no laboratório desse Marco Feluz, ele disse, vai treinar tal coisa lá. Eu fui treinar lá com umas moças, umas técnicas de laboratório, e aí elas me botaram para lavar a placa. Você vê que é um produto muito nobre que eu fazia, né? Dava vontade, eu chegava em casa e dizia, Leandro, nós vamos embora, botar para fazer placa aqui. Mas aí foi indo. Lavar a placa significa aquelas plaquinhas de laboratório? Pediram para lavar a Nossa, plaquinha para ajudá-lo. Bom, sei. mas aí eu fui aprendendo, fui conversando com elas, eu fui aprendendo, aí depois de um mês e pouco, eu já tinha aprendido o que eu queria, eu disse, cara, posso voltar, chega de estar por aqui. Mas lavar a placa foi só os primeiros dias, né? Depois eu continuei. Mas aí, mas aí fomos crescendo, e eu aprendi umas tecnologias que na época eram super revolucionárias, que hoje são muito importantes, inclusive todo tratamento de câncer em reumatologia mudou com essas tecnologias que são chamados anticorpos monoclonais, que é uma Uhum. coisa bem específica, né? E, e aí eu aprendi e nós fomos pioneiros na França. Então isso deu assim, um salto na minha carreira muito importante, porque no fim eu recém tinha chegado mesmo, mas como nós detínhamos as tecnologias, a gente fez algumas descobertas importantes, logo me colocaram para falar, né? Então tinha que começar a falar em francês. Quer dizer, eu fui com uma base de francês, mas fui aprendendo realmente no dia a dia. Inclusive, quando eu cheguei lá, muitas pessoas gostavam de falar inglês comigo para treinar o inglês delas, mas eu não queria. Então, eu ia almoçar normalmente na cantina do hospital com gente mais simples, que eu era obrigado a falar francês. Bom, Uhum. aí foi indo, e algum tempo depois, o chefe do laboratório, esse Feluz que teve aqui, que estava na França, ele resolveu que ia fazer um ano sabático em Israel, e ele tinha que deixar o laboratório com alguém, tinham várias pessoas lá, ele me chamou e disse, olha, eu quero que você assuma o laboratório. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos de França, eu era já o chefe do laboratório, interino, claro, o Felus foi embora. E foi muito legal, porque surgiu uma característica minha que eu tenho e que o professor Dossé depois lembrou isso muito bem na minha defesa de doutoramento, que foi vários anos depois, em que ele dizia assim, você foi o primeiro que chegou no meu serviço e conseguiu ter trabalhos publicados com absolutamente todo mundo.
você conseguiu trabalhar com todo mundo. Ele disse assim, eu não consigo. Ele que era o chefe do laboratório. E você conseguiu. Então, é uma característica, eu acho que é minha, que eu gosto muito de interagir com as pessoas, dar o melhor de mim, eles também o melhor deles, para que a gente faça alguma coisa útil, né? A Vera Mizeli está dizendo aí que se me lembrava de mim alimentando as células no fim de semana. Então, era isso mesmo, quer dizer, trabalhava muito com células e tudo isso, e muitas vezes eu tinha aqui no fim de semana para trocar o meio das células, então fazia coisas de trabalho manual e também trabalho intelectual, né? Eu tive a oportunidade, a sorte, como você quiser chamar, que o meu chefe mais alto, né, o professor Jean Dossé, que ficou muito amigo nosso, mas muito amigo mesmo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o que é uma honraria absolutamente fantástica, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel e a gente se dividiu para fazer a festa. E ele me honrou, inclusive, quando ele fez o seminário de treinamento do Prêmio Nobel, que ele ia fazer lá na Suécia. Ele pediu para participar e também criticar e tudo isso. Então, eu era um garoto fedelho, né? Dizendo o que ele tinha que dizer lá na academia da Suécia. Foi muito rico, eu tive muitos amigos do Rio Grande do Sul, na época, também estavam pela Europa, a gente interagia muito. E aprendi muito, eu aprendi muito a crescer e me virar sozinho, né? Porque a gente chegou lá, eu cheguei, era muito jovem. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque me chamou a atenção, quando tu nos contaste agora, que tu tomasse iniciativa própria de dar uma aula para os franceses bem mais idosos do que tu, bem mais experientes do que tu. Essa característica da tua personalidade, que eu chamaria assim informalmente de cara de pau, é algo que te ajudou? Poxa, me ajudou a vida toda, né? Como diz a Liana, eu não me mexo. Você me coloca na frente de qualquer pessoa e eu converso, tento desempenhar da melhor forma possível. Não? Então, isso é uma característica realmente minha. Nunca tive, assim, nunca fiquei acanhado frente a uma situação difícil. Isso desde muito, muito jovem eu sou assim. E isso é uma característica que ajuda demais, entendeu? Demais. Você tem que mostrar o que você sabe e tentar ajudar como você pode. Até porque chegar na França, um gaúcho, né, recém-formado, digamos assim, né, tendo um cargo tão proeminente direto, não é tão fácil assim, né? Quer dizer, como é que tu conseguisse conquistar esse cenário de tal maneira que as pessoas ficassem conciliadas contigo? Bom, em primeiro lugar, a pessoa que me convidou, que era o chefe direto do laboratório, né, ele já tinha uma relação boa. Ele me recebeu super bem no dia que nós chegamos, estava tendo uma eleição na França. E aí, nós interagimos bem, né? Ele era uma pessoa difícil, não era fácil, mas a gente conseguia interagir. E aos poucos, né, interagindo com outras pessoas, você conquistava a confiança das pessoas, as pessoas queriam trabalhar com você, porque como justamente logo no começo eu aprendi umas tecnologias que eram muito inovadoras, né? E a gente poderia responder uma série de perguntas. Porque o cientista, o que ele faz a pergunta e responde a pergunta, né? Assim que a gente vai indo e vai crescendo o conhecimento. E aí tinham pessoas que queriam, saber uma coisa nova, uma pergunta científica nova, vinham falar comigo, eu dava uma ideia de como é que a gente podia responder essa pergunta e trabalhávamos. E assim eu fui indo com muita gente dentro do meu próprio laboratório, como também nos outros laboratórios. E a gente terminou ficando conhecido na área de imunologia lá na França. Eu tenho amicíssimos até hoje, né? Porque eu falo com frequência desde aquele tempo. Nós estamos falando aí de mais de 40 anos atrás. Eu fui para a França em 78 e voltei para o Brasil em 83. E, Calil, me conta uma coisa. Por que tu voltaste para o Brasil? Bom, é o seguinte. Quando o professor Dossé ganhou o Prêmio Nobel, o Raymond Barre, o primeiro-ministro da França, foi visitar o laboratório, né? E aí eu era chefe do laboratório, já em 80, né, que era o chefe interino, porque o chefe estava lá.
Aí o Jean Dossé levou o Bar para visitar. Quando foi lá visitar o laboratório que eu dirigia, ele me apresentou, etc. E disse, olha, nós aqui na França nós somos muito ruins, porque nos Estados Unidos eles pegam as pessoas melhores que vão lá e contratam. Aqui a França é xenófoba, como ele dizia, e a gente não contrata estrangeiro porque é muita burocracia, etc, etc. Aí o Raymond Barre disse para ele, olha, eu vim aqui, o senhor ganhou o prêmio Nobel, orgulho da França, não pediu nada. A única coisa que você está me pedindo isso, me dê o nome do Dr. Kalil, que eu vou fazer uma nomeação especial para que ele trabalhe aqui com o senhor definitivamente. Bom, aí eu e a Helena conversamos, a Helena não estava querendo ficar por lá, né? E, eu sempre tinha uma coisa que eu discutia com ela, que eu achava que eu tinha o privilégio de estar no exterior, que eu tinha que trazer conhecimento e ciência para o Brasil. Que eu tinha que criar, né, grupos de trabalho e mostrar como é importante fazer ciência, porque os países que não têm ciência são necessariamente subdesenvolvidos, eles não conseguem resolver os problemas deles com conhecimento adquirido e que seja resolutivo. E eu sempre tive essa missão, que era eu acho que talvez eu tenha aprendido esse negócio com os jesuítas, que eu estudei no Colégio Anchieta, né? E aí eu achava que tinha que resolver esse problema. Aí nós voltamos depois de algum tempo. Nós voltamos depois de algum tempo, 3 anos depois, não, acho que mais até, acho que 5 anos depois, talvez, 4, 5 anos depois. A Helena nunca tinha voltado para a França, eu voltava com frequência. Nós fomos, o pessoal tinha falado comigo e queria de novo que eu voltasse, porque o professor Dossé estava se aposentando e ele não queria entregar o grupo dele para um substituto que ele não confiasse. Então ele queria que eu assumisse. Aí nós tínhamos filhinhos pequenos e aí a Rosita, que é a esposa do professor Dossé, nos recebeu na casa para um jantar. Disse para Liana, não te preocupa. Se vocês voltando para cá, eu te ajudo a cuidar das crianças. A Liana olhou para mim e disse assim, está armando aqui. Tá armando. E eles fizeram vários convites formais de novo para que eu fosse, mas a gente resolveu não ir, eu resolvi que eu tinha que continuar a luta aqui. Nessa altura eu já estava aqui em São Paulo, e eu achava que tinha que continuar aqui, por aqui mesmo. Isso aí tem um pouco a ver com o legado, com a missão de Anchietano? Olha, eu acho que tem, viu? Eu falei até muito sobre isso. Isso me veio espontaneamente, inclusive, nessa maneira, quando eu estava preparando o que eu ia falar, quando eu ganhei, com muitíssimo orgulho, o doutor honoris causa da URGS. Quer dizer, eu sou formado pela universidade e pela Faculdade de Medicina, e há 30 anos não se dava esse título de doutor honoris causa. Aí o diretor, há uns 5, 6 anos atrás, ele passou na congregação e resolveram me dar esse título. E eu estava pensando nessa trajetória, né, de por que eu estou sempre querendo cumprir uma missão, e eu cheguei à conclusão que é muito de uma educação um pouco jesuítica, de que você tem que seguir os seus objetivos, a sua missão, a sua contribuição na sua passagem pela Terra, coisas desse tipo, e eu acho que, sem dúvida, tem alguma coisa nesse sentido, sim. Kalil, desde muito cedo, tu tivesse oportunidades e conseguisse conquistar, diga assim, o melhor resultado em grandes oportunidades. A tua mini-bio mostra isso pelas condecorações nacionais e internacionais conquistadas. Me diz uma coisa, Kalil, como é que é ser uma autoridade internacional? Como é que fica o ego? Como é que tu lida com o teu ego? Olha, Suzy, a gente convive com pessoas, né, que estão do mesmo nível que a gente, né? E, por exemplo, se eu estou numa comissão internacional, as pessoas são excelentes lá. Então, eu não me acho melhor do que ninguém. Quer dizer, cheguei lá, tem gente muito boa em tudo que é lugar, né? Então, sem dúvida, você fica orgulhoso por ter conquistado essas coisas todas, mas não pode deixar o ego se sobrepor à sua atividade, porque senão você fica um chato, insuportável, entendeu? E não consegue interagir com as pessoas. As pessoas
não suportam, digamos, um cara metido assim. Então, eu vejo, o cientista é isso aí, ele vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, né? Um cientista não trabalha para ganhar o doutor honoris causa ou para ser condecorado pelo governo francês, ele vai trabalhando. Aí, se a coisa que ele está fazendo é de qualidade, ele termina recebendo uma honraria. E claro que eu fiquei extremamente orgulhoso de todas as vezes que isso aconteceu, né? Mas isso eu não deixo nunca subir na cabeça, porque é a maior bobagem que você pode fazer. Porque aí você para, inclusive, de produzir, de trabalhar, você acha que já chegou num ponto. Apesar de não ser um garoto, eu trabalho ainda como se estivesse no começo da carreira. Eu gosto do que eu faço, né? Eu realmente gosto do que eu faço, então eu trabalho. Quer dizer, amanhã eu estou super contente, porque amanhã é feriado em São Paulo. Não sei por quê, porque eles perderam para o Rio Grande do Sul, mas tudo bem. Em 32, mas é feriado aqui em São Paulo, então eu vou poder trabalhar com tranquilidade. Não é que eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar com tranquilidade, fazendo as coisas que eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço e existem vários tipos de vibrações, né, na sua vida. Você tem as vibrações do nascimento dos seus filhos, do desenvolvimento da sua família. Você tem a vibração também de receber uma honraria importante, mas você tem a vibração quando você vê que você realmente está ajudando, está descobrindo uma coisa que vai ser útil para a humanidade, entendeu? Ou quando você faz uma descoberta, realmente você está buscando aí responder uma pergunta que não sabe, e ninguém entende o que você descobriu, a não ser as pessoas que trabalham com você. Então, quer dizer, cada momento desses você vai curtir com as pessoas que entendem o que está acontecendo, né? Um cientista, quer dizer, a comunidade científica é, de certa forma, muito sozinha mesmo, porque as coisas que as pessoas não conseguem entender. Calil, me conta uma outra coisa. Eu fico imaginando que o papel do cientista é tentar, tentar e tentar. Às vezes o cientista consegue e às vezes não consegue. Como é que é para ti não conseguir? Isso aí é um problema, né? Isso aí, inclusive, eu converso muito com os jovens alunos, né? Eles têm que entender desde o início, né, que tem vitórias e fracassos, e muitas vezes fracassos permanecem por muito tempo. Você tem que ter muita resiliência e muita vontade pessoal, e vontade de realmente, você não pode aceitar o não como resposta. Então, cientista com muita frequência, né, tem toda uma teoria e chega lá pelas tantas, não é. Mas o que ele tem que saber é entender o que está se passando, né? E de um limão tirar uma limonada. Quer dizer, se não está dando certo porque é de outra forma que ele tinha pensado, ele tem que entender o que foi pensado e tirar e descobrir alguma coisa nova que ele vai publicar, né? Você sabe que cientista, o trabalho dele é de duas coisas: ou ele publica, né? Ou ele faz uma patente nova de alguma coisa nova que ele tá descobrindo. Isso que é a nossa carreira. E tem realmente gente jovem, e eu te diria até que mais frequentemente agora, por pressões atuais da sociedade, que se deprime, entendeu? Não são feitos... como eu te digo, é importantíssimo ter resiliência. E é importantíssimo também um trabalho intenso e focado, né? Quer dizer, os grandes cientistas, eles não é porque eles eram geniais, é porque eles trabalhavam muito também, entendeu? Trabalhavam muito, focavam, alguns obcecados até, né? Eu tento não ficar muito obcecado, mas tem que trabalhar muito e com muita vontade de resolver. O não pode ser uma resposta depois de uma primeira tentativa. Entendi. Calil, como é que é ser gaúcho no mundo? Bate. Olha, é muito interessante, porque, veja, no Rio Grande do Sul nós estamos nós temos uma boa educação, né? Nós temos bons valores, temos um sistema de educação interessante, que, inclusive, o gaúcho é um pouco diferente, muitas vezes, do resto do Brasil. Temos, às vezes, um pouquinho de bairrismo, que às vezes é até exagerado. Pois Né? é. E, então, é claro que a gente traz os hábitos. Quando a gente morou na França, a gente convivia bastante com gaúchos que andavam por lá.
Já quando vem para São Paulo, a gente ficou mais, por incrível que pareça, aí tinha até menos alunos do curso, embora eu tenha grandes amigos aí, que são até meio parentes seus, que são meus amigos de sempre aqui de São Paulo, mas a gente tem que viver mais. E era muito interessante que no começo, eu com sotaque bem gaúcho, eu falava, e aí as pessoas perguntam, eu chegava, e o que você acha? Aí o cara, você pode repetir de novo? Eu estava prestando atenção no sotaque, eu não prestei atenção no que você estava falando, eu achava muito legal o sotaque. Então você tem que aprender, né? Eu aprendi a língua local, que é falar em paulistesco, senão as pessoas não entendiam o que eu estava falando, não só pela gíria, mas ficavam prestando no sotaque. Olha, tem características do gaúcho que são muito distintas e você tem que ter a capacidade de poder se adaptar, né? Não querer impor a cultura, você tem que se adaptar. Eliana e eu já moramos em tantos lugares pelo mundo e sempre diferente, né? Nós moramos na França, depois de alguns anos nós fomos morar na Califórnia. Agora, recentemente, a gente estava morando em Boston. Sempre coisas muito diferentes e você não pode impor. Uma coisa que eu sempre imponho, se tiver churrasco, sou eu que asso, entendeu? Eu faço isso desde menino, desde guri, e eu faço sempre, e tento impor que tem que fazer com a peça inteira e não com o bife, como se faz aqui em São Paulo. Calil, como é que é? Qual é a tua análise que tu faz do aprendizado de vida depois de ter morado em tantos países? As culturas, a cultura nacional, a cultura gaúcha, ela ajuda, ela atrapalha? Não, acho que a cultura gaúcha atrapalha, mas, como eu te digo, nós temos que ter flexibilidade, né? A flexibilidade porque os hábitos são outros, né? A linguagem muitas vezes é outra. Quando você aprende uma língua, você aprende também uma outra maneira de pensar e de agir, e a gente tem que estar ciente disso. E morar no exterior te dá essa flexibilidade de você poder conversar com outras pessoas. Porque às vezes as pessoas acham que não, que é tudo interessante, mas se você for conversar com alguém da China ou do Japão, o Japão nem tanto, mas a China ou da Índia, a cultura é muito diferente. Então, o que você tem de valores, você acha que é óbvio, você nasceu lá no Rio Grande do Sul, aquilo ali era óbvio, você vai ver que com o chinês não é, né? E essa maleabilidade é importante para conviver no mundo. Eu presidi durante muitos anos a Sociedade Internacional de Imunologia. O meu conselho, tinha gente de absolutamente todo mundo, né? Tinha da China, tinha da Índia, tinha dos Estados Unidos, tinha da Alemanha, com culturas diferentes. E o que eu via é que, com o passar dos anos, eu tinha conseguido entender essas culturas, coisa que os americanos não têm, né? Os americanos, quando a gente era criança, o chique era fumar, não sei se você lembra. Depois, agora é proibido fumar de uma hora para outra, né? Antes, eles eram super racistas e mostravam. Agora, eles não podem mostrar que são racistas. Nunca tivesse mudado muito, mas tem essas coisas. E o americano, ele sempre quer impor isso para todo mundo. E não funciona no mundo assim. Você tem que tentar entender as culturas e a ética e moral é muito diferente de cultura para cultura. Então, você não pode também fazer, se quebrar demais para fazer, mas é interessante poder conversar. E esse negócio de morar no exterior é muito legal para isso. E aí, as experiências positivas e as experiências negativas que tu pode trazer para a tua vida, que tu pode relatar algumas delas para nós. Olha, E é que existem, né? as experiências positivas são várias, né? E são muito interessantes, enriquecedoras a vida toda, desde o momento em que eu fui para a França e que eu tive que lutar, digamos, para conseguir o meu espaço e defender o meu doutoramento. Depois, todo esse desenvolvimento aqui em São Paulo. A Faculdade de Medicina é extremamente competitiva, né? E eu cheguei aqui, até chegar um professor titular aqui na medicina, que eu sou o primeiro professor titular na minha área de atuação, não existia. Foi criada uma vaga e foi super difícil, porque tinha
tinha alguém que ocupava a vaga de coronel, não de general, ou seja, de professor associado, e que eu tive uma competição muito dura, muito difícil, né? Em que na véspera do concurso, o professor Adib Jatene me ligou e disse: olha, pelo que eu estou vendo aqui, a tendência das pessoas que estão na banca é dar o concurso para o teu competidor. Eu digo: bom, mas agora o concurso, como é que eu vou fazer? Ele disse: bom, você só tem que dar a melhor aula da sua vida no concurso e defender o seu currículo de uma forma extraordinária e ter pessoas na sala que dê vergonha para a banca se não derem para você, se você for melhor. Bom, aí eu me virei. Teve um momento da arguição que eu tinha 6 ex-ministros da saúde na sala. E aí, bom, terminei ganhando o concurso também. Mas olha, foi um super estresse, eu devo te dizer. Bom, percalços tem muitos, né? Também a gente, como diz o cara, só vê a cerveja que eu tomo e não os tomos que eu levo, né? A gente tem, uma vida não é feita só de vitórias, tem muita derrota. Talvez a derrota que tenha mais me machucado, né, mais machucado, foi quando foram criados fatos absolutamente mentirosos para me tirar da direção do Instituto Butantan. Então, quando eu fui dirigir o Instituto Butantan, em 2011, o Instituto estava absolutamente quebrado, tinha acontecido um incêndio lá, e o moral das pessoas era muito ruim. O Instituto Butantan tem 2.000 pessoas. Não tinha dinheiro para nada. Aí eu peguei o recurso que tinha, né, eu montei toda uma estratégia de como fazer e montei a fábrica, botei a funcionar a fábrica da gripe. E essa fábrica, depois ela era pequena, a gente foi crescendo. Quando eu saí de lá, já produzia mais de 60 milhões de doses, com um projeto para chegar a 100 milhões. E essa fábrica deu os recursos, quer dizer, a venda dessa vacina, deu os recursos para eu conseguir, com a minha diretoria, reformular todo o Instituto e colocar de novo o Instituto no cenário internacional. Ter recursos para desenvolver vacinas, como foi como foi da gripe, mas também a vacina da dengue, estamos desenvolvendo da gripe, reformamos a raiva, fizemos uma série de coisas, uma reestruturação total. Então, de quebrado, né, nós passamos na época, aí nós estamos falando de 2017, a um faturamento de mais de 2 bilhões de reais, e tinha em caixa, quando eu saí, $500 milhão. Nossa. O que dava para fazer tudo. E outra coisa que era bárbara é que a Merck, a maior produtora de vacinas do mundo, tinha nos procurado porque queria comprar a tecnologia que nós tínhamos para a vacina de dengue. Então, foram coisas maravilhosas, mas isso fez com que o Instituto crescesse, né? E o seu diretor cresce, todo mundo cresce, o seu diretor cresce, né? E aí, quando você fica muito grande no cargo público, você fica alvo, né, da inveja dos políticos, né? Então, primeiro que os políticos mandaram umas 5 ou 6 pessoas que eles queriam que fosse superintendente da fundação. Você imagina, superintendente que mexe com dinheiro. Então, você imagina qual era o objetivo dos políticos, não é? E eu nunca deixava. Então, isso vai criando arestas. E depois, pelo sucesso e como o governador gostava muito do trabalho que a gente fazia, ele ficou muito próximo de mim. E entre eu e o governador tinha o meu chefe direto, que era o secretário da Saúde, que morria de inveja. E aí, uma vez que eu estava representando, veja, o Brasil tinha o problema da Zika e o mundo estava muito preocupado com talvez ter uma pandemia. Não sei se isso te diz uma coisa, nós estamos falando aí de fevereiro de 2017. E eu fui para uma reunião, né, que eu digo que só tinha cara de cabelo branco, não era uma reunião para jovens do início de carreira, em que foi criada uma instituição internacional, que é fortíssima agora na pandemia, que é o CEP, que é uma coalizão dos estados europeus com as grandes fundações de apoio à ciência. E eu estava lá, né, quando eu recebo um telefonema que tinham criado um negócio, que tinha passado num canal de televisão famoso, com um sujeito que se sabe hoje em dia cada vez mais que tem uma reputação super duvidosa, porque ele vende muito as ideias, e falando mal de mim, coisas absolutamente
criadas, que não existiam nada, não tinha nada. E falando da minha reputação, quer dizer, falar da minha reputação, eu estava acostumado com, digamos, com brigas, digamos, ou disputas científicas, acadêmicas, etc., mas leais, né? Aí, nessa aí, foi muito desleal e falando mal da minha reputação. Então, isso foi uma coisa que talvez tenha mais me abatido na minha carreira, porque foi muito, digamos, muita injustiça. Isso aí num país desenvolvido jamais aconteceria. Foi muita injustiça. E quando logo depois que eu saí, eu tive uma reunião na Organização Mundial de Saúde, aí os caras disseram, pois é, você saiu, né? Eu disse, pois é, você viu o que aconteceu? Ele disse, olha, eu acho que você demorou muito. A gente sabe que em país não desenvolvido, se alguém desenvolve muito uma coisa, ele é apedrejado sempre assim. Então, veja, é isso que acontece, infelizmente, uma coisa que eu espero que o Brasil cresça. Agora, dessas coisas, digamos, que você está perguntando, de coisas interessantes, poxa, tem várias bárbaras, né? Uma delas, eu vou te contar rapidamente, é que no crescimento da vacina da gripe, o aumento das exigências de qualidade da Anvisa estavam crescentes. E nós tivemos vários embates e foi solicitada uma série de coisas para nós fazermos. E nós tínhamos que fazer entre uma campanha e outra de gripe. E nós colocamos aí um exército de gente trabalhando para conseguir. E se eu não conseguisse aquilo, nós perderíamos a produção da vacina, que naquela época era mais de 20 milhões de doses, o que daria aí 300 milhões de reais na época. E aí nós tivemos uma reunião lá em Brasília, né, que eu fui, estava o secretário de Vigilância da Saúde, que é o abaixo do ministro que cuida dessas questões, e o presidente da Anvisa depois. E o presidente da Anvisa claramente queria que não passasse o meu produto. E ele foi atacando, né? E eu, para cada coisa que ele pedia, eu mostrava que nós tínhamos feito. E o técnico da Anvisa que viu que nós estávamos, não conseguiu chegar, estava atrasado, né? Mas o secretário de Vigilância da Saúde estava super atento, né? E eu via que ele anotava e mandava coisa no telefone, no celular. Aí, no fim, o técnico chegou e disse, não, o professor Calil fez isso. Ele fez absolutamente tudo, né? Depois eu fiquei sabendo que o secretário de Vigilância da Saúde ele mandava mensagens para o ministro. O ministro não podia participar da reunião, pelo nível né, da reunião, mas eu fui ganhando lá, e o secretário me disse, eu botei 1-0, 2-0, 3-0, disse que ele escrevia para o ministro, vai ser goleada do Calil. E nós ganhamos de 5-0. Quer dizer, nós conseguimos todo e aprovamos a vacina, e foi uma vitória incrível, porque a gente foi o primeiro no Brasil a ter a certificação de boas práticas de produção de um produto biológico. Nem as empresas privadas tinham, né? E aí foi uma vitória legal. Você vê que essas vitórias são as mais variadas, mas sempre com muito, muito gosto. Só falasse, eu te agradeço muito por teres contado para nós sobre o episódio do Butantan. E eu que te conheço há bastante tempo, sei da injustiça que foi, e sei também a importância que tem a tua honra para ti. Então, eu te agradeço muito essa condição de teres falado tão abertamente para nós, neste momento, sobre isso. E eu queria te perguntar uma coisa, como é que tu conseguiste superar essa dor tão intensa? Tu, Adriano, os filhos, como é que foi isso? Bom, no início foi muito duro, né? Muito duro. Eu queria sair para a luta como um gaúcho, de peito aberto, com o facão na mão, né? E as pessoas diziam, olha, é pior, porque você vai contra uma máquina, né? Então, não faça isso. Então, o que eu fiz foi escrever alguns artigos bem documentados, que foram publicados nos grandes jornais, e fiquei amargando para me recuperar junto com a minha família, até que as coisas melhorassem, porque foi muito duro. Mas teve um episódio que foi bastante interessante que eu quero te contar. Então, o governador era o Geraldo Alckmin, né? Quando eu falei com o Geraldo Alckmin, ele disse, Calil, eu não tenho nada contra ti. E eu gostaria até que você continuasse como diretor científico do Butantan. Mas o secretário da Saúde, que fez tudo isso, se eu for contra o que ele decidiu, eu tenho que mandar ele embora. Eu não posso mandar ele embora agora, eu não quero mandar ele embora. Bom, o governador jamais me atacou, ele nunca se referiu a isso e dizia sempre, eu quero que o professor Calil fique aqui. Bom,
Aí a coisa atacou, nós tínhamos raiva de todo mundo, inclusive do governador. Aí, algum tempo depois, teve a posse do secretário da Saúde, que me convidou, né? Não o que me demitiu, o que me convidou para ser do Instituto Butantan. E eu fui ao Rio de Janeiro, fui assistir, Eliana foi comigo, porque ela achava que eu ia me expor, como sempre, ajudando o maridão. E aí eu fico até emocionado, porque aí bom, iam me colocar na mesa que, digamos, da Academia Nacional de Medicina, que ia receber o novo membro da academia, né? E novo acadêmico. Aí disseram, não, é melhor não botar, porque o Alckmin foi, né? O Alckmin foi, pode dar algum constrangimento. Bom, aí eu sentei na plateia, bem, tinha dito que eu ia sentar, não ia sentar, não tem problema. Sentei na plateia, na primeira fila, todo mundo fez o discurso, o Giovanni Thierry, ele pegou a cadeira que era do Vital Brasil, que criou o Butantan. Aí, normalmente, político não fala na academia, mas disseram, olha, como o governador veio aqui só para isso, nós vamos dar a palavra para ele. Foi o último a falar. E ele começou a falar assim, poxa, veja que interessante, né? Eu estou aqui e estamos dando aí o cargo, né, de acadêmico para o Dr. Giovanni Thierry, que convidou o Calil para dirigir o Butantan. E o Giovanni Thierry está assumindo a cadeira justamente do Vital Brasil, do Butantan. O Butantan é muito importante por isso e aquilo. E o professor Calil, que está sentado aqui na minha frente, fez isso. Só falou de mim, não falou do acadêmico, né? Então, isso aí foi uma coisa que, perante a Academia de Medicina, os médicos e tal, para mim foi importante, porque ele mostrava como ele reconhecia, né? E como aquilo foi uma coisa que foi absolutamente leviana de quem o fez. Então, o problema que tem é que essas coisas, quer dizer, a política joga com armas que a gente não está acostumado, né? Não, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque Calil é um idealista, né? Desde que eu te conheço, são ideais fortes e que te fazem seguir dia a dia. A política não é idealista, né? Não. É que eu sempre digo, Suzy, é o seguinte, nós temos características muito diferentes, né? O cientista, ele diz o que ele consegue descobrir de verdade. Porque se ele disser uma mentira, um cientista vai descobrir que é mentira alguns meses depois, ele cai em desgraça. A pior coisa que tem é se dizer a verdade. A gente pode errar, publicar um erro, mas não propositadamente dizer uma mentira, cai em desgraça. Já o político, ele jamais diz a verdade. Ele diz quem ele acha que é o eleitor dele que vai votar. Né? Porque o político sempre está preocupado, a preocupação do político é sempre a próxima eleição. Então a gente acha, né? A gente acha que eles estão preocupados com o futuro do Brasil. Então isso também é uma decepção muitas vezes. Né? Você leva grandes programas, né, que poderiam desenvolver o Brasil, e se ele não usar para ganhar a próxima eleição, não vai para frente. Então, isso que eu aprendi na minha vida, quer dizer, quando eu vou falar com o político para propor uma coisa, eu mostro que ele vai ter um ganho para a próxima eleição, para que a gente consiga ajudar o Brasil. Então, existe até um certo nível de pessoal técnico, ou que seja, que consegue trazer coisas para o Brasil. Nós temos que mudar que a política também traga coisas para o Brasil. Né? Isso é muito importante. Viés da política brasileira é também o viés da política internacional pelos países pelos quais tu passasse? Tem muito, sim. Isso é uma coisa geral sobre o sistema como um sistema eleitoral que a gente acha que é digamos, democrático, que é até por aí, o pessoal está sempre na busca dos votos, né? Então, às vezes o pessoal fica bravo lá que o presidente da França falou mal do Brasil, da Amazônia, que não é bem assim, o que é assim, etc. Ele não está falando para nós brasileiros, ele está falando para o público, os ambientalistas franceses, que querem que ele fale aquilo, né? Então, existe sempre esse viés. Mas isso a gente aprende também. Eu continuo trabalhando com os políticos, ajudei no que eu pude os governos do PT, nas trapalhadas da Dilma. Tem fatos divertidíssimos com a Dilma no meio de um discurso se virar. Calil, como é que era aquele negócio mesmo? Porque ela era um pouco atrapalhada. Como é que é aquele negócio do vírus, né? Aí, ou da resposta, assim, é sempre atrapalhado. E agora queriam que eu ajudasse
mais, digamos, para a gente sair dessa pandemia, né? Eu não digo participar, eu jamais participaria do governo, né? Mas eu quero ajudar, né? Mas a minha família foi absolutamente contra, mas eu estou sempre ajudando. Quer dizer, agora, quando nós estamos falando, eu vi que chegou uma mensagem do ministro Quiroga aí, de uma coisa que ele está pedindo para ajudá-lo a fazer. Então, a gente tem que ajudar, né, no bastidor, para a gente poder sair dessa pandemia, porque essa pandemia mostra cada vez mais, né, o quanto, né, que a ciência e o conhecimento é importante, meu Deus. Se nós tivéssemos um país em que a ciência honesta, hein, preponderasse, nós estaríamos melhor. Veja, não é só o governo federal. Aqui em São Paulo tem muito erro que foi feito, está sendo muito usado toda essa questão de vacina, a politização, que é uma pena. Agora, você perguntou para mim também como é que eu superei isso. Bom, no começo foi duro, né? Como eu te disse, mas depois eu voltei a trabalhar, a fazer coisas interessantes, voltar a me apoiar nas diferentes coisas que eu te disse, seja na família, seja no descobrimento científico, no reconhecimento internacional, né? Eu estou, como você falou, hoje em dia na Covid, eu estou nos grandes conselhos internacionais que estão decidindo sobre as vacinas. Legal. Seja no acompanhamento das vacinas testadas nos Estados Unidos, seja nas vacinas que a Organização Mundial de Saúde está comprando. Então, isso aí vai trazendo, né? E internacionalmente eu tive muito apoio, as pessoas viram, e eu sou professor na George Washington University, eu passei um tempo lá, passei um tempo como professor convidado em Miami, e agora, em 2018, 19, de setembro a 18 de setembro de 19, eu fui como professor convidado de Harvard. Chamava Distinguished Visiting Professor, um troço super legal, em que eu convivi com o pessoal e pude arejar as ideias, eu diria assim. Entendi. Mas tudo bem. E aqui estamos tocando agora um projeto super legal de vacina para a Covid, que é claro que não vai ser o primeiro a chegar, com os 2 bilhões que cada laboratório privado recebeu, mas conceitualmente, cientificamente, a nossa vacina é muito promissora. E nós vamos ter que receber reforço de vacina, etc, etc. E a nossa vacina, eu acho que pode ter um papel importante ainda. Tem alguns, digamos, gargalos que nós temos no Brasil do ponto de vista tecnológico por falta de investimento, mas isso a gente pode... Isso é gargalo tecnológico, não é científico, né? Não é a bolhação do negócio, como é que vai ser a vacina, e sim é como é que você faz uma célula, blá, 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 entendeu? Então, isso aí a gente vai resolver com o tempo. Tem vários projetos super interessantes no Brasil, né? E a gente vai resolver, né? E outra coisa também que você falou de negócio de recuperar, né? Inclusive recuperação de imagem. Quando começou a pandemia, em fevereiro de 2020, o Ministério de Ciência e Tecnologia formou um grupo de pessoas para ajudá-los, né? O Ministério da Saúde, infelizmente, não. E aí fizeram uma encomenda tecnológica para 2 grupos de pesquisa para desenvolver uma vacina brasileira, que era o grupo que eu lidero e o grupo de Belo Horizonte, de um cara absolutamente brilhante, que é muito amigo, com quem a gente está sempre conversando, trocando ideias. Nós competimos ao mesmo tempo que nós nos ajudamos, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender muito, mas é assim que a gente funciona, né? Pelo menos é assim que político honesto não, cientista honesto. Infelizmente, nós vamos ter que terminar a nossa conversa, nossa bela conversa. O Instagram limita o nosso tempo. Nós temos mais 10 minutos no máximo, senão depois não salva, aí é um horror. Eu queria fazer um depoimento aqui de público. Eu já tive a oportunidade de dizer isso. A minha mãe teve câncer e foi operada. Nós tentamos tudo para salvá-la e ela foi para o Sírio-Libanês. Infelizmente não deu. O médico naquela época abriu, fechou. E o Calil foi de uma humanidade comigo, com meu pai, maravilhosa, porque ele nos visitava todos os dias e nos acarinhava todos os dias. Eu jamais vou esquecer disso e o meu pai também jamais vai esquecer. Este é o Jorge Calil, que, diante de todo esse currículo fabuloso, antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa absolutamente humana e carinhosa, querida, muito especial. Calil, eu queria te pedir que tu nos dissesse alguma coisa inspiradora nesses últimos minutos, 5 minutinhos para ti no máximo, por favor.
Ok, não sei eu, tem tanta coisa. As pessoas têm que... Acho que a resiliência, a vontade de fazer é uma coisa tão importante na vida, né? Um exemplo eu já até falei um pouquinho para você, que eu cheguei como um estrangeiro desconhecido lá na França e com muito trabalho, muita dedicação, eu consegui, né, a confiança das pessoas, trabalhar e fazer um trabalho que foi muito interessante, muito importante na França, que me deu uma projeção internacional lá atrás, eu não tinha 30 anos, né? Mas, como eu digo, era muito trabalho, né? E eu recebia um carinho enorme dessa pessoa, extremamente humana, que é o professor Jean Dossé, que confiou muito em mim sempre. E ele, só para você ter uma ideia, ele era prêmio Nobel de Medicina. Nós fomos num congresso internacional, ele sentou do meu lado e perguntou assim para mim: você está entendendo o que esse cara está dizendo aí? Eu digo: não, estou entendendo sim. Ele disse: você me explica depois, porque eu não estou entendendo nada. Então, são trabalhando com Legal. pessoas assim que a gente aprende a crescer e aprende também que não adianta nada achar que é o melhor do mundo e não contribuir com a sociedade. Então, tem muitas coisas que eu podia falar com vocês, mas eu vou deixar essa mensagem, o quanto é importante você trabalhar, como você trabalha sinergicamente, quando você consegue trabalhar com outras pessoas, quando você é honesto nas relações humanas e as pessoas trabalham com você e que criam a sua missão, que pode ser em qualquer área, né? Eu escolhi essa área difícil, que é fazer ciência no Brasil, não me arrependo, choro quando os meus alunos vão para o exterior, apesar de terem carreiras brilhantes no exterior, eles não contribuem mais aqui. E é isso aí, vamos em frente, porque como eu digo, né? Eu digo para a Liana, essa é a última batalha que eu vou entrar, depois eu vou baixar a bola e vou ver os netinhos e ficar em casa. Mas aí sempre surge outra, né? E agora que eu estou nessa luta, que é a vacina, mas ao mesmo tempo eu estou assumindo a presidência do Instituto Todos pela Saúde, que é aquela iniciativa que o Itaú fez, e que transformou na parte assistencial numa parte como o Brasil pode se preparar para possíveis pandemias. Que tipo de conhecimento nós temos que criar, e eles deram uma boa grana para que eu dirija, e nós vamos lá e vamos criar um instituto para o futuro, para que nós não soframos com uma pandemia desse tipo. Bom, olha, eu quero muito te agradecer mais uma vez, eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco. O Calil, para mim, é um inspirador, porque é um idealista, é uma pessoa absolutamente ética, mas antes de ser ético, antes de ser idealista, ele é um humano, ele é um querido que atende aos convites da gente, está sempre apoiando de qualquer maneira, de qualquer forma possível. E o Calil deixa para mim uma missão aqui hoje, que é, mais uma vez, fazer com que o Trajetórias amplie as suas asas cada vez mais, mostrando que juntos nós somos mais fortes, que quando nós nos unimos na bondade, na humanidade, na solidariedade, a gente vai adiante. E nada melhor do que um dia depois do outro. Eu acredito que o mundo seja justo, a justiça existe, e é isso aí. Vamos em frente. Calil, um beijo muito especial para ti, um beijo muito especial para a Liana. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram conosco. E fica essa grande lição de vida que esse querido camarada acaba de nos dar. Obrigado, Suzy, pela oportunidade. Eu nunca pensei que eu conseguia falar uma hora sobre mim mesmo. Legal. É um prazer estar contigo. Teremos novas lives, porque a história não termina aqui. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.